Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E você sabe o que você tem que fazer até aqui, não é? Dar o like! Like. Só pra poder o carro passar, né? Porque é só começar a gravação que os carros começam a passar. O editor tá me dizendo que tá na hora de voltar. Pois é, então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos que ainda não receberam esse vídeo. E também com a sua família, se você quiser compartilhar o conteúdo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar início aos nossos estudos do capítulo 9. Não perde essa aula. Bora comigo para mais uma aula de geografia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pra lá e pra cá e pra lá. Parece um trava-língua esse negócio. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Muda até um rap, né? Pra lá, pra cá e pra lá. E você já deve imaginar mais ou menos o que aqui isso significa. Falaremos sobre as formas e os sistemas que o homem encontrou ao longo da história para se movimentar no espaço. E ainda as tecnologias que foram sendo construídas, evoluídas e modificadas ao longo da história. E assim, minha gente, nós vamos conhecer os sistemas que envolvem esse deslocamento. Essa ideia de falar de pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. na verdade, é entender que o homem sempre teve uma característica natural de caminhar pelo espaço, só que ao longo da história ele vai modificando essa relação com o deslocamento e vai criando tecnologias e meios de transportes que vão facilitando a sua experiência ao se deslocar pelo espaço. Então, é o homem que pensa o lugar que ele vive e vai construindo sistemas próprios e complexos de deslocamento no espaço utilizando essas tecnologias e esses meios de transporte. Acho que já falei isso. Então, desde a invenção da roda, lá no que nós chamaremos de pré-história, ainda lá no Neolítico, onde ele está fazendo algumas descobertas, a roda vai ser muito importante. Mas de lá, de séculos, de milênios atrás até aqui, este homem desenvolveu uma melhoria nesse equipamento e também modificou o sistema de transporte. Então, inicialmente, utilizava-se mais ou menos carroças, carros de boi, charretes que vão utilizar a força do animal para fazer esse deslocamento no espaço. E aí, ao longo da história, ele vai inventando novas tecnologias, vai melhorando esta roda, dando a ela vários novos aspectos e trazendo outros tipos de combustíveis, trazendo outros tipos de tecnologias que vão ajudar a levantar e a levar cargas por todo o espaço. Até que nós teremos o surgimento do automóvel. Com ele nós teremos uma velocidade maior, uma possibilidade melhor de levar cargas e uma possibilidade melhor do homem se movimentar no espaço. Então, se no passado se utilizava apenas a força do animal para poder levar e puxar ali a carroça, agora nós temos o desenvolvimento da roda e também de outros equipamentos, chegando até os mais variados tipos de automóveis com os mais variados tipos de combustíveis. E hoje você sabe, né? É o sistema de transporte muito utilizado, percebemos no nosso dia a dia, como por exemplo os carros, as motos, Os jet skis. os carros são como as lanchas são como jet skis. Não tem uma propaganda assim? Tem uma propaganda sim, tem sim. Procura que tem. Então esse sistema de transporte rodoviário, de rodovias, é o mais utilizado, um dos mais utilizados. Vamos entender que ele é adequado para transportar pouca carga para distâncias mais curtas. Além disso, nós temos as entregas que são realizadas diretamente ao cliente quando eu faço uma compra na internet. Em viagens de grandes distâncias, o valor do frete é alto quando comparado com outros tipos de transporte. Utiliza combustíveis poluentes e causa um grande impacto ambiental. Esse é um ponto negativo, porque quanto mais utilizamos o sistema de transporte rodoviário, mais queimamos combustíveis que poluem o meio ambiente. E por último, as vias de circulação precisam de consertos e manutenções constantemente e pode haver cobrança de pedágios. Agora, um outro sistema de transporte que também contribuiu muito para a evolução das pessoas nas cidades, nos grandes centros urbanos e que também desenvolve a economia dos países é o transporte ferroviário, as ferrovias, ou seja, que vão trafegar ali Marias Fumaças, os trens, e que na verdade eles surgiram lá na Inglaterra, quando a Inglaterra estava vivenciando o seu período de revolução industrial. O que é isso, tio Rodrigo? É que lá na Inglaterra, nos anos de 1850, 60, ela começou a fabricar produtos. E para fabricar produtos precisava de uma mão de obra de trabalho. E assim percebeu-se que estava criando muitas cargas e muitos produtos,
mas não tinha um meio de transporte que pudesse levar essas cargas para lugares mais distantes. E assim se construiu os primeiros trens movidos a vapor, e eles poluíam muito o meio ambiente. Com o tempo, as tecnologias que serão utilizadas neles também serão melhoradas, assim utilizando hoje o diesel e a eletricidade, que não agridem tanto o meio ambiente assim como se fazia lá no passado. Então, um sistema de transporte que facilitou o deslocamento de cargas para lugares mais distantes. Afinal, eles eram muito mais rápidos, por exemplo, do que os carros e os automóveis que existiam lá naquela época, tá? Isso facilita muito o transporte de cargas, principalmente de uma região para outra dentro dos países que têm uma extensão muito grande. Então ele transporta grandes volumes de mercadorias de uma só vez, polui menos o meio ambiente do que o transporte rodoviário, é mais seguro que o transporte rodoviário, pois acontece menos acidentes, é pouco flexível, pois não é possível alterar o caminho dos trens para além dos limites da ferrovia, e é adequado para viagens de longa distância, pois tem baixo custo e é mais rápido, se comparado ao meio de transporte rodoviário. E agora nós vamos falar sobre o transporte hidroviário. E esse transporte lembra aquela cena clássica do filme Titanic. We'll fall, no way far you are. I can feel my heartbeat. Mas é assim, o transporte hidroviário, antes mesmo de existir a escrita, ele já era muito utilizado porque as pessoas sempre tiveram interesse de navegar pelos mares e pelos oceanos. Tá certo que vai ter uma época aí da história onde as pessoas terão medo de navegar pelos mares, mas sempre pensaram em formas de poder se deslocar para além do mar, porque às vezes o território era muito complicado. Então a ideia de navegar pelos mares era também para conquistar novos lugares e assim conhecer outros espaços. E se nós estamos falando de tecnologia, esses barcos, essas embarcações utilizavam a força humana, então utilizavam os remos, e aí precisavam de muitas pessoas para fazer este barco se movimentar. Com o tempo eles vão prestar atenção nos ventos e que os barcos navegam pela água com a força dos ventos, e aí surgirão as velas, que vão trazer mais velocidade, dependendo da área de vento também, para essa embarcação. Aí aqui no século XIII vão surgir os motores, que vão dar uma nova roupagem e também vão facilitar o deslocamento dessas embarcações pelos mares e pelos rios. E no século XX, eles utilizarão os combustíveis derivados de petróleo. Sem falar ainda nas tecnologias relacionadas à direção e orientação, como bússola, que inventaram ao longo do tempo, astrolábio, e mais recentemente satélites e GPS marítimos. Pode transportar grandes quantidades de carga para longas distâncias, é o meio de transporte com menor impacto ambiental, é mais lento que outros tipos de transporte, depende das condições climáticas, seus custos de transporte e manutenção são baixos. Ainda assim, eu não me aventuraria pelos mares em embarcações, eu morro de medo. E por último, nós temos o sistema de transporte aéreo, os aviões, os helicópteros, esse sistema aéreo aí de meio de transporte que você sabe que navega pelos ares. Então lá do 14 bis, que foi um avião que foi inventado por Santos Dumont ali em 1906, que deu um voo rasante na França, feito basicamente de madeira, bambu, seda, um voo aí de 60 metros para o meio de transporte mais rápido do mundo e também o tipo de tecnologia que há envolvido nele. Nós teremos o desenvolvimento, a evolução deste tipo de transporte que vai facilitar não só o deslocamento encurtando distâncias, como também no uso de tecnologias que trouxeram mais segurança para eles ao longo da história. E além disso, esse sistema aéreo vai ser muito utilizado para viagens, comércios, exportação e importação de produtos e também para o turismo de maneira geral. Então ele é muito essencial para o desenvolvimento econômico, porque ele também gera muito emprego, gera renda, é capaz de percorrer grandes distâncias rapidamente. Os custos de manutenção, frete e combustível tornam o transporte aéreo mais caro dos meios de transporte. A capacidade de transporte de carga é geralmente pequena, sendo indicada para transportar produtos frágeis ou perecíveis, que estragariam muito rápido se fossem transportados de outro modo. É um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Ok, onde você pesquisar diz, avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas eu também morro de medo. Então eu espero que você tenha percebido nessa aula de hoje sobre Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. que envolve aí os sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo,
onde nós podemos identificar não só os tipos de tecnologias que são envolvidas dentro dos meios de transportes, mas também a sua relação com o desenvolvimento econômico. Todos eles, de alguma maneira, minha gente, contribuem para a economia de um país. A diferença é que nós temos pontos positivos e negativos de cada um deles, identificando também as suas tecnologias envolvidas. É claro que hoje em dia é muito difícil não realizar transporte de cargas, por exemplo, por vias rodoviárias. É só vocês lembrarem que recentemente nós tivemos uma greve de caminhoneiros e que isso afetou toda a economia e todo o cotidiano das pessoas de uma maneira geral. No caso do transporte ferroviário, a gente não tem uma relação muito próxima com eles, mas eles têm um problema ambiental, porque onde elas são construídas, as ferrovias, há uma alteração do meio ambiente e pouca gente presta atenção nisso. No caso do transporte hidroviário, nós temos aí um grande exemplo disso, que são os trajetos que são feitos por navios cargueiros, navios petroleiros, e até recentemente tivemos aí um problema com vazamento de óleo, provocado aí por um navio muito suspeito. E por último, nós temos também o transporte aéreo, esse que faz aí a nossa economia também bombar, porque é utilizada por comércio, por turismo e por viagens do nosso cotidiano, que facilitam muito a nossa vida, porque em curtas distâncias, mas, apesar disso, é um meio muito caro de se locomover pelo espaço. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não sai daqui sem deixar aquele like. Não, agora não tem carro. Não sai daqui sem deixar aquele like fantástico para deixar as nossas aulas ainda mais Produtivas, incríveis, maravilhosas, enfim. E ó, você já sabe, na próxima aula a gente se encontra e continua conversando sobre esse assunto, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau! Like.